Como eu, Pedro, tinha falado em um vídeo anterior, que no dia 26 de abril de 2011 veio um comunicado do Vaticano falando que para a beatificação de domingo, dia 1º de maio de 2011, teria uma ampola com o sangue do Papa João Paulo II, que é a primeira besta, para ser adorado o sangue da primeira besta João Paulo II no dia 1º de maio de 2011. O comunicado que veio ali da cidade das Sete Colinas, que é a cidade onde reina o anticristo, o trono de Satanás, veio uma mensagem ali do Vaticano para todos os habitantes da terra, que dizia: uma ampola com o sangue de João Paulo II será exposta para a adoração como relíquia para a beatificação do dia 1 de maio de 2011. Vaticano, 26 de abril de 2011, às 14h51. 1 mais 4 mais 5 mais 1 igual a 11. 14h51, esse foi o comunicado do Vaticano no dia 26 de abril de 2011, às 14h51 da tarde. Um comunicado pedindo para os habitantes da Terra, dizendo para os habitantes da Terra que haveria no dia 1º de maio de 2011 uma ampola com o sangue de João Paulo II para ser exposta para adoração como relíquia para a beatificação no dia 1 de maio de 2011. Quem fez isso? O primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que é o primeiro chifre, é esse Bento XVI, é o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Ele que fez os habitantes da terra adorarem o sangue de João Paulo II, que é a primeira besta, no dia 1º de maio de 2011. Mas isso começou bem antes, porque a palavra de Deus diz, ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que essa segunda besta faria todas as nações adorarem a primeira. Isso começou bem antes, no dia 19 de dezembro de 2009. Esse primeiro chifre, Bento XVI, esse primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, no dia 19 de dezembro de 2009, já fez as nações para venerar a primeira besta, a partir do dia 19 de dezembro de 2009. Só que a beatificação foi feita no dia 1º de maio de 2011. 3 dias depois, que nem aqui foi o aviso para que ia ter o sangue de João Paulo II para ser adorado no dia 1º de maio de 2011. Esse aviso foi dado no dia 26 de abril de 2011, às 14h51. Daí, 3 dias depois, no dia do meu casamento, o dia que eu, Pedro, casei, no dia 29 de abril de 2011, a primeira besta, Papa João Paulo II, foi tirado de 3 caixões no dia 29 de abril de 2011, um caixão dentro do outro, para no terceiro dia, no domingo, dia 1º de maio de 2011, ser beatificado, ser adorado. Para se cumprir o que diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, onde Deus diz que a segunda besta faria os habitantes da terra adorarem a primeira. E vocês viram que ele fez adorar o sangue da primeira besta. Que nem eu, Sandro Pedro, casei dia 29 de abril de 2011. Essa primeira besta foi tirada do caixão nesse mesmo dia 29 de abril de 2011. E sem contar que Hitler também casou no dia 29 de abril, só que de 1945. Mas estamos aqui hoje para falar que teve uma falsa profecia que dizia que o Coliseu e a cidade de Roma
seria destruída no dia 11 de maio de 2011, onde muitos romanos saíram da cidade nesse dia, com medo, porque a profecia falava que um grande terremoto destruiria o Coliseu e a cidade de Roma no dia 11 de maio de 2011. Mas vocês reparem que no dia 11 foi o 11º dia que os habitantes da Terra já estavam, dia 11 de maio de 2011, era já o 11º dia que os habitantes da Terra estavam adorando o sangue da primeira besta, Papa João Paulo II. Deixa eu ver aqui. Só que não foi da vontade de Deus de destruir Roma ainda nesse dia 11 de maio de 2011, porque era uma profecia falsa, não estava vindo de Deus. Porque ainda faltava 11 anos para eu, Pedro, gravar esse vídeo que estou gravando agora. E também foi só 2 anos depois que a segunda besta foi formada. A segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, foi formada só em 2013. Quando foi eleito o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, o segundo chifre argentino, que é o atual de hoje, o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, esse rei argentino que é Francisco, o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que foi eleito em 2013. Não foi da vontade de Deus de destruir a cidade de Roma nesse dia 11 de maio de 2011. Vamos ler aqui essa notícia que teve sobre essa falsa profecia da destruição da cidade de Roma, que estava dizendo que seria no dia 11 de maio de 2011. Vamos dar uma lida aqui. Eu, Sandro, tirei do Google. Eu, Pedro, tirei do Google essa falsa profecia. Aí a notícia que botaram na internet. Profecia sobre terremoto que destruirá Roma nesta quarta-feira alerta a população. Roma, 10 de maio de 2011, uma profecia que diz que um terremoto destruirá Roma na quarta-feira, 11 de maio de 2011, causou medo entre a maioria dos cidadãos que decidiu abandonar a cidade, obrigando as autoridades a tranquilizar a população. Há meses corre pela internet uma suposta profecia do astrônomo e sismólogo altidata italiano Raffaele Bendandi, 1893 a 1979, que afirma que um tremor de terra de grande intensidade atingirá a cidade de Roma no dia 11 de maio de 2011, destruindo o Coliseu e a Basílica de São Pedro. Nas últimas semanas, os meios de comunicação divulgaram a profecia que assustou a maioria dos romanos, que decidiu abandonar a cidade nesta quarta-feira e passar o dia em fazendas nos arredores, em parques ao ar livre e a muitos quilômetros de distância de Roma. Segundo a organização de empresários agrícolas Coldiretti, citada pela imprensa local, as pousadas da província estão cheias graças às numerosas reservas feitas por famílias. A maior parte das lojas administradas por chineses entre a Praça Vitório e as ruas adjacentes anunciou o fechamento do comércio na quarta-feira, enquanto a imprensa local garantiu que pelo menos 15% dos funcionários públicos pediram dispensa. Perante a situação criada, a prefeitura pôs à disposição dos cidadãos um posto telefônico para tranquilizar a população de Roma e oferecer todo tipo de informação. Por sua vez, especialistas e sismólogos asseguraram que esses prognósticos são falsos, enquanto Paola Lagorio, presidente da Associação La Bendandiana,
que guarda o legado de Raphael Ben-Dandi, sentenciou que a história do terremoto de 11 de maio de 2011 é uma fraude. E é uma notícia totalmente inventada, obra de alguém que sabe que a única pessoa crível na Itália para uma previsão desse tipo é Ben-Dandi, denunciou Paola Lagorio em um programa de televisão pública RAI. Segundo Paola, as únicas previsões sísmicas que Ben-Dandi fez são para 6 de abril de 2521, data na qual, segundo seus estudos, a situação planetária pode causar tremores de grande intensidade na Terra. Perante o alarme criado, a Associação de Consumidores Codacons apresentou nesta terça-feira uma denúncia perante a Promotoria de Roma por suposto delito de abuso da credulidade popular e pediu para investigar todos os que alimentaram e divulgaram a notícia do terremoto. O presidente da Codacons, Carlo Rienzi, da mesma forma que os especialistas, assinalou que se trata de uma notícia sem fundamento científico que está criando alarme entre muitos romanos, contribuindo para medos totalmente injustificados. Essa foi a notícia sobre essa falsa profecia que Roma seria destruída no dia 11 de maio de 2011. Mas aqui eu peguei outra notícia sobre essa falsa profecia. Vamos ver. 11 de maio de 2011, 18 e 28, profecia previa terremoto na Itália no dia de hoje. Lojas fechadas em Roma. No dia em que um terremoto de intensidade média atingiu o sul da Espanha, uma profecia sobre um grande tremor em Roma, capital da Itália, assustou moradores e fez com que muitos faltassem ao trabalho e até mesmo deixassem a capital italiana buscando abrigos em outros locais. Segundo uma profecia de Raphael Ben-Dandi, um controverso cientista italiano que dizia ser capaz de prever terremotos utilizando mapas e astronomia, um terremoto violentíssimo estava previsto para o dia 11 de maio de 2011 em Roma. De fato, 2 terremotos com intensidades de 4,5 e 5,2 na escala Richter atingiram a Europa nesta quarta-feira, deixando pelo menos 10 mortos na região Lorca, no sul da Espanha, bem longe de Roma. Ben-Dandi morreu há 32 anos, em 1979, ainda carregando a fama de quase ter acertado a data de um tremor que atingiu a região da costa leste da Itália em 1924, errando por apenas 2 dias. A suposta profecia lhe rendeu o apelido de profeta dos terremotos e até uma condecoração dada pelo ditador fascista Benito Mussolini. Essa foi a notícia que falava sobre a falsa profecia da destruição da cidade de Roma. Muitas pessoas ficaram com medo, abandonaram a cidade de Roma naquele dia. Só que aquela vez, no tempo de Moisés falou ao povo de Israel assim: eis que Deus suscitará um profeta semelhante a mim no meio de vossos irmãos. E acontecerá que todo aquele que não ouvir as palavras que esse profeta falar em meu nome, eu, Deus, lhe pedirei contas. Esse profeta é Jesus. E daí os profetas, e daí o povo de Israel falaram: Senhor, quando saberemos? Perguntaram a Moisés: Moisés, quando saberemos que é o Senhor Deus que está falando com nós ou não? Daí Deus pediu para Moisés falar ao povo assim: quando tal profeta falar em meu nome e tal coisa acontecer, esse é profeta do Senhor. Mas se um profeta falar em meu nome e não acontecer, esse tal falou com soberba e deverá ser eliminado do meio do povo. Então, essa foi a falsa profecia que tinham falado que Roma e o Coliseu seria destruído no dia 11 de maio de 2011. Mas Deus não iria fazer isso antes de Deus permitir que a segunda besta se formasse, que agora já está formada e reinando em Roma. E 11 anos depois, agora,
Deus permitiu que o Pedro fizesse esse vídeo falando que em breve a cidade de Roma será destruída, como eu vos falei, a vós nações, sobre a destruição de Roma, nesse vídeo anterior a esse. Então, Deus não fala o dia que Roma será destruída, mas em Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24, Deus fala como vai destruí-la.